Bom, vamos falar aqui nesse vídeo aula, é até um assunto gostoso de falar, que é sobre iscas artificiais. É muito importante você saber qual é o sentido, o porquê da existência das iscas artificiais, o que ela apresenta para os peixes, né? Para os predadores, que são os peixes carnívoros que se alimentam de outros peixes, tá? O predador na natureza, ele quer procurar a presa mais fácil, ele quer poupar energia. Você, por exemplo, se você estiver caçando e tiver lá uma certa quantidade de presa, né? Você vai e tiver uma que está com dificuldade de correr, alguma coisa, você vai diretamente nela, porque ela é uma presa fácil, você não vai ter tanta dificuldade para capturá-la. Então o peixe é a mesma coisa. Não só o peixe, como qualquer predador da natureza. Isso é a lei da natureza, tá? Então para isso são fabricadas iscas artificiais. Você repara que o trabalho dela é todo estranho, né? E literalmente ali ela está imitando um peixe agonizando, ferido. Tá? Então o predador não perde a oportunidade. Por isso que tem iscas que às vezes dão resultados, mais resultados do que as outras. Porque o trabalho delas em determinados lugares, né? Os peixes têm hábitos, têm costumes, né? Então cada lugar tem um tipo, vai ter uma isca que vai dar um efeito melhor, tá? Por isso que eu falo, o pescador tem que ter variedades de iscas, cores, trabalhos e tamanhos diferentes. É isso mesmo. Se você quer ter pescaria de sucesso, você precisa ter trabalhos, cores, tamanhos, né? Variedades de isca. Porque você, por mais que você ache que tem a isca certa, às vezes você chega lá e a isca que você levou não dá certo. Então você tendo variedades de iscas, você vai poder trocar e até encontrar a isca que mais vai mostrar para o peixe que aquilo ali, enganar o peixe na verdade, né? Porque a isca artificial ela engana o peixe, tá? Isso depende da cor da água, do nível do rio, isso influencia para você escolher cor de isca. Mas o maior segredo é variedades de isca, tá? Coloque isso na sua mente, isso aqui é a principal informação desse vídeo aula. Não adianta você ir pescar com apenas uma isca, duas ou três. Você pode fazer sim uma boa pescaria, mas você não tem recurso. Então acaba que se tiver ruim e essa isca não funcionar ali para aquele ambiente, você não tem mais iscas para testar. Eu mesmo já fui diversas vezes pescar e coloquei 3, 4, 5, 6 iscas, troquei, né? E depois de trocar 7, 8, 10 iscas, eu achei uma que deu mais resultado. Agora eu vou falar aqui, te mostrar os trabalhos, né? Isca de superfície, isca de meia água, isca de fundo. Eu peguei aqui algumas iscas, trouxe algumas para mostrar para você conseguir identificar, né? É muito complexo, tem muita coisa, muita variação de isca, de trabalho, né? De modelos, que você vai aprender na prática, mas aqui eu vou falar os principais para você ter uma noção muito grande de como escolher uma isca artificial, tá? Bom, se você quer comprar uma isca artificial de superfície, você vai observar, claro que tem que vir descrito na isca, na caixinha ou na descrição da isca, qual é o trabalho da isca, tá? Mas você tem que aprender aqui a identificar, né? Eu só de olhar a isca eu já identifico se ela é de superfície, se ela é de meia água, se ela é de fundo, tá? Então eu vou falar para você aqui, essa isca aqui é uma isca de superfície. Quais são as características das iscas de superfície? A principal característica é ela não ter barbela, tá? Ela não ter barbela. Você pode reparar que essa outra isca aqui, ó, ela tem a barbela. Essa daqui é uma isca de meia água, tá? E aí, como é que você faz para diferenciar a isca de meia água para a isca de fundo? Tá? A diferença da de superfície para de meia água, você já viu, que ela tem a barbela, a isca de meia água. A de superfície não tem barbela, tá? A diferença para a isca de fundo é que a barbela é maior. Olha o tamanho da barbela dessa isca. Quanto maior a barbela, né, mais pressão ela pega na água, mais profunda ela vai. Você arremessou lá, quando você começa a recolher, a água entra em atrito, fazendo a isca afundar. Dessa forma aqui, ó, tá? Ela entra em atrito e faz a isca afundar. Então, quanto maior essa barbela, maior pressão de água ela pega
mais profunda ela vai. Então, quando você vê uma isca com barbela grande, você pode ter certeza que provavelmente ela é uma isca de fundo. Eu estou falando provavelmente por quê? Porque depende também da inclinação da barbela. Às vezes a barbela é mais em pé, às vezes ela é mais para frente. Então, quanto mais para frente, menos atrito com a água. Quanto mais em pé, mais na vertical essa barbela for, mais atrito, mais profundo tende a isca ir, tá? Mas geralmente barbelas pequenas são meia águas, tá? E barbelas grandes são iscas de fundo. Porém, nós temos iscas que não têm barbela, que são iscas também que você pode escolher a profundidade que ela vai trabalhar, como essa isca aqui. Essa isca aqui é a Curisco, é uma isca Curisco da Luke Iscas Artificiais, do Nelson Nakamura. É uma isca que você vê que ela não tem barbela, então você já deve ter pensado, então é uma isca de superfície. Não necessariamente, tá? É o que eu falo, isso aqui é para você ter uma noção, saber os principais pontos, tá? Mas esse aqui é um tipo de isca que ela tem um chumbo, uma esfera por dentro, que faz ela ter um peso maior, né? Maior peso do que maior flutuabilidade. Então a isca acaba afundando na água, tá? Se você arremessar, ela vai afundar bem devagar assim, ó. E aí, por que isso? Essa é a projeção dessa isca. Você arremessa, conta, por exemplo, 5 segundos, ela vai afundar em uma determinada profundidade. E aí você trabalha ela naquela profundidade. Se você arremessar e contar 10 segundos, ela vai afundar mais. Quando você trabalhar, ela vai trabalhar naquela profundidade ali. Então, por isso que é muito importante você saber isso. Quanto mais tempo você der, mais profunda ela vai. E aí você consegue trabalhar ela em variadas profundidades. Mas não são muitas iscas que têm esse tipo de característica, tá? Não são pouquíssimas. Na grande maioria tem barbela é meia água, barbela grande é fundo, sem barbela é superfície, tá? E nós temos também aqui outros tipos de isca de superfície. Nós temos a popper, que é essa isca aqui, ó. Você pode ver, essa aqui é bem pequenininha, mas tem maiores também, né? E todas essas iscas que eu estou mostrando para você tem variações de tamanhos, tá? Essa daqui, por exemplo, tem o tamanho maior, essa daqui é 7 centímetros, tem de 8, tem de 12, tem de 15. Vai de acordo com o local que você vai pescar. Se você for pescar no Amazonas, você vai levar uma isca de 12, 14 centímetros. Se você for pescar num lugar que os peixes são menores, você vai levar a isca. Então todas elas geralmente, né, essa isca aqui, por exemplo, esse modelo, tem dele maior, tem menor, né, geralmente são fabricados o mesmo modelo com tamanho diversificado para o lugar que você vai pescar. Essa daqui é a isca popper, ela tem aqui uma boquinha arredondada, né, em forma de U. Por quê? Porque quando você dá o puxão, essa boquinha ela é de superfície, tá? Ela faz a água, ela joga a água para frente, então ela meio que simula o ataque de um peixe, tá? É isso mesmo, ela acaba simulando um ataque, uma explosão de um peixe, e ela mesmo serve como isca. É engraçado isso, mas é o que acontece, tá? Nós temos outros tipos também aqui. Nós temos essa isca aqui, ó. Essa daqui é a Destroyer da isca Ziara. Você pode ver aqui o formato dela. Ela tem aqui esse formato, essa característica. Ela é uma isca de meia água. Ela não tem literalmente uma barbela, mas se você reparar, ela tem uma parte maior, mais comprida do que a parte de cima, tá? Isso aqui faz com que o atrito aqui, correto? Faça com que ela afunda, tá? Então ela tem aqui quase que uma barbelinha aqui na sua cabecinha. Tem esse tipo de isca aqui também, que é de meia água. Isso aqui é só para você conhecer as iscas artificiais. Você pode olhar aqui que a barbela é diferente, ó. Mas as duas têm o mesmo trabalho de meia água, tá? André, mas pô, meio complicado de identificar, não é, tá? É só você levar pela lógica. Essa parte de baixo é maior, o atrito na água é maior, correto? Então ela vai mais profunda. Se tivesse na parte de cima o mesmo comprimento que a parte de baixo, você já sabe que não é uma isca de fundo, de meia água, tá? Você pode olhar essa outra aqui, ó, que ela tem a mesma
né, o mesmo formato em cima, né, igual o de baixo. Então isso prova para você que é uma isca de superfície. Se essa parte de baixo fosse mais comprida, quando você começasse a trabalhar ela, por ela pegar mais água, ela ia afundar. Tá? Então é basicamente isso aí. Nós temos também isca de hélice. Tá? Eu vou mostrar outros tipos de isca também para você, tá? Vou pegar uma isca de hélice aqui, ó, com hélice. Aqui, ó, nós temos aqui, ó, o que eu falei para você sobre a isca de meia água. Olha aqui o tamanho dessa isca aqui. E olha o tamanho dessa aqui. As duas são exatamente o mesmo modelo de isca, tá? Mesmo modelo de isca. Mas essa aqui dá para você ver muito melhor aqui a hidrodinâmica, tá? É hidrodinâmica. Aerodinâmica é espaço aéreo. Hidrodinâmica. Você vê que a parte de baixo ela tem uma concha. Essa concha entra em atrito com a água, correto? E aí ela acaba afundando. Quanto maior essa concha, maior o atrito, mais profunda a isca vai, tá? Agora eu vou pegar para você aqui a isca de superfície com hélice. Vou falar um pouquinho sobre essa isca porque é uma isca que dá muito resultado em determinados tipos de pescaria, tá? É muito importante você ficar sabendo da importância dessa isca aqui, tá? Geralmente só as iscas de superfície tem hélice, porque o trabalho da hélice é dar aquele arranco, aquela pressão na água, aquele barulho que simula o ataque de um predador, né? Então é muito importante você saber isso. Ela simula o ataque de um predador quando você dá aquele puxão na água, que levanta que dá aquele barulhão, né? O predador que está lá no meio da vegetação, escondido lá no meio do mato, ele vem para atacar a isca ou para verificar e acaba atacando a isca. Por quê? Preste atenção que isso aqui é importante, tá? Por quê? O barulho da hélice, tem muita gente que fala que irrita o peixe. Não é necessariamente isso, tá? Não é necessariamente isso. O barulho da hélice, se você já trabalhou uma hélice, você vai concordar. Se você não trabalhou, quando você trabalhar, você vai chegar a essa conclusão. O barulho da hélice simula o ataque de um peixe, a explosão de um peixe na superfície. Já viu quando um peixe vai na superfície atacar uma presa? É mais ou menos igual o barulho da hélice. Então, qual é a intenção da isca de hélice? Ela fazer esse barulho porque o peixe ele é oportunista. Se ele escuta um barulho desse, ele acha que tem um cardume dos seus amigos ou da sua família atacando algumas presas, se alimentando. E o que ele faz? Ele vai lá rapidamente para se alimentar, porque o peixe, quando está em cardume, ele tem um poder de caça maior do que quando ele está sozinho. Então é literalmente isso. Ela simula o ataque de um peixe na superfície. E o peixe que está lá no meio da galhada, né, o peixe tem sensores mecânicos. O que são sensores mecânicos? Se você reparar, os peixes eles têm uma linha na lateral do seu corpo. Essa linha na lateral do seu corpo, ela capta vibrações na água, ou seja, um pingo d'água a metros de distância, o peixe capta aquele movimento ali, aquela vibração. Então, quando você trabalha uma isca barulhenta, que tem rattling, né, uma esfera por dentro, que são isso aqui, ó. Olha isso aqui, tá vendo isso aqui? Isso aqui lá na água faz um barulho a centenas de metros, tá? Você pode acreditar, faz um barulho. O peixe tem os sensores de captação muito sensíveis. Qualquer vibração a metros e metros e metros ele sente. E aí ele vai verificar. Então a isca de hélice, como ela faz esse barulho muito forte, o peixe identifica lá no meio da galhada. É muito usada em lugares que o nível do rio está elevado, o peixe está dentro da vegetação, lugares de difícil acesso, né, que a gente não consegue arremessar a isca. Você começa a trabalhar uma isca de hélice e ele acaba saindo lá de dentro. Vou colocar um vídeo para você aqui mostrando um peixe que saiu de dentro da estrutura por causa do barulho da hélice e atacou a hélice. O que eu falo para você, eu falo aqui para você coisas com experiência própria, tiradas de experiências realizadas. Você vê aqui nesse vídeo que o peixe saiu lá de dentro da galhada e veio explodir na isca. Por quê? O barulho
né? Mostrou ali, simulou que tinha peixe atacando presa, e como ele vai lá e não vê um peixe de verdade, ele vê a isca, ele acha que ela é o peixe. E por que que o peixe vai para o meio da estrutura? Por quê? Ele está escondendo de alguma coisa? O predador não está escondendo, ele está ali se camuflando ou caçando. As presas estão ali se escondendo. A presa, ela fica onde tem vegetação, porque ali é um lugar que ela consegue se esconder do predador. E o predador, como precisa se alimentar dela, ele vai atrás dela. Então por isso que quando o rio enche, ou lago, o que seja, a água invade aqueles lugares que... O lugar que é raso ficou fundo, né? Ela entra para dentro da floresta, da vegetação, os peixes menores acompanham aquilo ali porque eles têm que ir sempre achando lugares para se esconder. E os predadores, como precisam de se alimentar, eles vão atrás dessas iscas, desses peixes, tá?